senhores, vamos mais nossas aulas de revisão sobre logaritmos. E esta é a de número 14, que nós vamos desenvolver as inequações, a continuidade das inequações logarítmicas. Mas para isso, senhores, no estudo das inequações logarítmicas, é bom você sempre recordar a condição da definição dos logaritmos, e bem como suas propriedades e decorrências da definição. Em vídeos anteriores, fizemos já o comentário de todas essas propriedades e decorrências. Senhores, vamos aqui ainda uma pequena revisãozinha, um reforço sobre a condição das inequações logarítmicas. Lembrando que, para suas resoluções, é de fundamental importância você lembrar que o logaritmo de A em uma base B necessariamente possui uma condição ou duas condições de existência, mais preciso, três, em que a base deve ser sempre um real positivo e diferente de 1, que é o nosso B, e o A, que é o logaritmando, ele sempre é um número real positivo. Então, essas três condições necessárias se faz, em geral, para a resolução das inequações. E, além disso, senhores, vamos aqui aproveitar um detalhe de maneiras ou um modo de resolvermos equações de segundo grau, em que o A, coeficiente da variável de segundo grau, é 1, usando o processo da soma-produto. O motivo, essas equações, que em geral formam as inequações, preciso-se muito para a sua resolução, então, das inequações. Então, vamos aqui uma pequena lembrada. Se temos uma completa, x2 menos 3x menos 10 igual a 0, para você determinar as raízes dessa equação, usando o processo. Lembramos, esse processo em geral você só usa quando o A, o coeficiente da variável de segundo grau, for 1. Coloco logo esse U aqui para lembrar, se o A é positivo, a concavidade da parábola, né, que é o gráfico da função de segundo grau, é voltada para cima. O nosso B é o coeficiente da variável x, no caso é o menos 3, e o C é o termo independente valendo menos 10. A soma das raízes de uma equação de segundo grau, sempre a soma entre elas é dada por menos b sobre a. No nosso caso, menos 3 passa a ser mais 3 dividido por a, que é 1, 3. Então, podemos até trabalhar assim, ó. A soma é sempre o b com sinal trocado, ó. Se o b é menos 3, processozinho da resolução, a soma vem o b com sinal trocado. E o produto é o C sobre A. No nosso caso, menos 10 dividido por 1. E menos 10 dividido por 1, gente, é menos 10. Para se tornar bem breve o processo, o produto é o próprio C. Com sinais e tudo tem direito. Repetindo, a soma é o B com sinal trocado e o produto é o próprio C. No caso, aí você vai pensar em dois números reais, né, que a equação de segundo grau, ela vai possivelmente admitir duas raízes. Então, as duas raízes, nesse caso, a soma entre elas deve ser o 3 e o produto é o menos 10. Então, senhores, dando uma pensadinha, você vai verificar que é o menos 2 e 5. E realmente, menos 2 mais 5 é o 3 e menos 2 vezes 5 é o menos 10. Ok? Sempre que o produto seja negativo, uma raiz é positiva e a outra é negativa. Ok? É um detalhezinho que é bom você guardar. Bom, e se a equação for incompleta, x2 menos 25 igual a 0? Senhores, o cálculo das raízes, nosso ABC, o A é 1, o B está ausente, que é o coeficiente da variável primeiro grau, no caso, trabalhamos com o B valendo 0, e o C é o menos 25, que é o termo independente. Então, senhores, dois números de soma, né, ó, a soma é o B com sinal trocado. Aqui trouxemos o 3. Como o 0 é neutro, ele desce mesmo, porque o 0 nem é positivo nem é negativo. Então, a soma vem ser 0 e o produto é o próprio C, no caso, menos 25. Senhores, dois números que isso acontece, a soma ser 0 e o produto ser 25, menos 25, é no caso o 5 menos 5. Aqui é bem prático, ó. Sempre que o B seja 0, as raízes você extrai em termos positivos e negativo a raiz do 25, ou seja, raiz dupla do 25 é o mais ou menos 5.
Senhores, vamos a x ao quadrado menos 3 igual a 0. Senhores, no caso, vamos ficar a depender de, estamos a depender de uma equação tipo anterior. Só que lá tínhamos o ABC, da mesma maneira aqui, o A é 1, B é 0, C é menos 3, soma, é o B com sinal trocado, produto, é o próprio C. Senhores, extraindo as raízes quadradas positiva e negativa do 25 é o mais ou menos 5. Extraindo a raiz quadrada positiva 3. As duas raízes, senhores, não é exato 3, mas podemos trabalhar com ela sendo menos a raiz quadrada 3 e mais a raiz quadrada 3. Conferindo, menos 3 mais menos a raiz quadrada 3 com mais a raiz quadrada 3 é o 0. E menos a raiz quadrada 3 vezes a raiz quadrada 3 dá menos a raiz quadrada do 9, que é o menos 3. E ainda, senhores, uma que seja zerado C, né? Ou seja, temos o A valendo 1, o B valendo menos 7, que é o coeficiente de x, e o C valendo 0. Soma, B com sinal trocado. No caso, menos 7 passa a ser 7. Produto é o próprio C. Senhores, essa é a mais simples delas, porque a soma sendo 7 e o produto sendo 0, quais são as duas raízes? São os próprios valores que nós temos. Conferindo, 0 mais 7 soma 7, produto 0 vezes 7 é o 0. Então, senhores, aí, processos que é bom você guardar, motivo, muito facilita vários e vários cálculos que envolvem equações, inequações e funções quadráticas. Bom, gente, vamos aqui a primeira, uma questão da PUC. A desigualdade, log de 5x menos 2, menor do que log de 7 na base 2, é verdadeira para. Então, ele está interessado em quais valores de x satisfazem a esta inequação. Então, senhores, vamos aqui fazer da seguinte maneira, partindo da inequação. Já temos a inequação, senhores. Se lembra lá quando era equações, a gente só fazia igualar e cortava, né? Já que os logs eram iguais, aqui do mesmo jeito. Só que o cuidado que você vai ter que ao cancelar os logs é que esse sinal será mantido ou nós vamos ter que trocá-lo. Então, recordando, se a base é maior do que 1, no nosso caso a base é 2, se a base é maior do que 1, ao você cancelar os logs, em outras palavras, partir para os logaritmandos x2 e x1, o sinal permanece o mesmo. Então, aqui se está menor, vai ficando 5x menos 3 menor do que o 7. Senhores, no cancelamento dos logs, ficamos a depender de inequaçãozinha primeiro grau. Então, arrumando, podemos dizer que 5x transferindo menos 3 a segundo membro vem positivo, 7 mais o 3 é o 10. Dividindo essa inequação por 5, o sinal permanece e ficamos com x menor que 2. Esta é a nossa primeira dependência. Resolvemos a inequação. Aí, cuidado, hein, doutores? Aqui é apenas a resolução da inequação. Para fechar o conjunto de solução, nós vamos ter que fazer a condição de existência desse logaritmo. No caso, apenas uma, 5x menos 3 maior do que 0, que é a condição de existência do número do logaritmo, do logaritmando, conforme a definição. Então, se 5x menos 3 é maior do que 0, outra inequaçãozinha primeiro grau, transferindo aqui o 3, dividindo a inequação por 5, ficamos com x maior do que 3/5, ou então 0,6. Senhores, vamos então chamar a primeira dependência de 1, a segunda dependência de 2, para que possamos chegar ao conjunto de solução da referida inequação. Ou seja, para isso, vamos ter que fazer a interseção dessas duas faixas reais. A primeira faixa, reais menores do que 2, reais esquerda 2. A segunda faixa, senhores, a condição 2, vamos tomar novo eixo real. Cuidado, hein, que 3/5 é menor do que o 2. Vamos colocar aqui um pouquinho à esquerda. Digamos aqui, então, nós 3/5 maiores reais, maiores que 3/5. Reais direita, 3/5. Gente, vamos fazer agora a interseção das duas condições. A interseção das duas, vejamos. Do menos infinito ao 3/5, ó, não pertence às duas condições, então não vem para a interseção. De 3/5
a 2, tudo bem, né? Pertence à primeira condição e pertence à segunda, vem para a interseção. De 2 ao mais infinito, só pertence à segunda, não vem. Então, nosso problema é de 3 a 2. O 3 vem aberto, devido ele só está pertencente à primeira condição e não pertence à segunda. Essa é uma extremidade referencial, vem aberto. Da mesmo raciocínio se aplica para o 2. Está passando por 2 na segunda, mas está aberto na primeira. A faixa é a faixa ínter. Podemos então citar que solução são os reais maiores do que 3/5 e menores do que 2. Então, senhores, opção correta é a D. Vamos à questão 2, senhores. Temos então aí o seguinte. Qual o valor de x dá na inequação logaritmo de x na 1/2 maior do que logaritmo de 2 na 1/2, na base 1/2? Temos aí as 5 opções. Então, vamos aqui ver os mesmos passos da anterior, só com cuidado que agora, ó, a base está ou é entre 0 e 1 no cancelamento. Lembrar, base logaritmo é entre 0 e 1. Quando você cancelar os logs, altera o sentido no trabalho com os logaritmandos. Fica x2 menor do que x1. É aqui, né? Vai ficar x menor do que 2. Aí, senhores, já concluímos. Essa saiu mole. Bom, então, ficamos a depender de x menor do que 2. Esta é a nossa primeira dependência de resolução. Mas cuidado, que não é ela só. Vamos ter que tomar a condição de existência. Também está bem simples, ó. Logaritmo de x na 1/2. Só tem essa condição a ser citada, então ela já sai de vez, que é no caso x maior do que 0. Condição 2. Novamente, para chegar à solução, gráfico entre as duas. Reta real para a primeira condição, reta real para a segunda. Vamos então, senhores, chegando. Primeira, reais menores do que 2. Esquerda 2. Reais na segunda. Reais maiores do que 0. Cuidado que o 0 fica um pouquinho à esquerda 2. Vamos supor por aqui. Aberto para ele, né? Que está só maior, assim como foi aberto para o 2, estava só menor. E aí, senhores, a solução, interseção entre elas, senhores, vejamos como vai ser, né? De menos infinito a 0 não vem para a faixa, interseção. De 0 a 2, tudo bem, faixa real está em comum, as duas situações. E de 2 a mais infinito, não vem. Então, nosso problema em 0 vem aberto, porque 0 é elemento só ou apenas da primeira condição, não é da segunda. O mesmo raciocínio com o 2, que é elemento da segunda e não é da primeira. Senhores, faixa intermediária entre eles, podemos então citar que o domínio são os reais maiores do que 2, maiores do que 0 e menores do que 2. Aqui, o autor da questão preferiu escrever, são os reais menores do que 2 e maiores, exceção do e, maiores do que 0. Então, senhores, opção correta do problema, faixa real de 0 ao 2. Gente, vamos a uma da PUC do Rio Grande do Sul. Logaritmo, se o logaritmo de 5x menos 2 na base 1/3 é maior do que 0, então esse x é elemento desse intervalo. Senhores, mais ou menos bem parecida com as anteriores. A diferença é que lá nós tínhamos 2 logaritmos e aqui só temos um no primeiro membro. Vamos então, para ficar idêntica à questão passada, arranjar um logaritmo para cá. Ora, lembrando, uma maneira de escrever um logaritmo de um número qualquer. Você escreveu o logaritmo, conservando o número logaritmo na mesma base e o número pretendido vai a expoente do logaritmo, do número do logaritmo. Então é o caso, né? Vamos ter que arranjar um logaritmo em uma base 1/3, escrevendo 0. Então vai ficar como? Logaritmo na base 1/3, que é de origem aqui, elevado a quem? A 0. O 0 passou a ser o expoente lá. O que aqui você já pode cancelar e fica aqui, ó, cancelamento em base 1/3. Vamos conservar ou vamos alterar o sentido? Nunca é demais.
base entre 0 e 1 no cancelamento da inequação logarítmica, você altera o sentido, ou troca. Fica-se com 5 menos 2 menor do que 1. Por que menor do que 1? Porque 1/3 elevado a 0 é 1. Então, senhores, na equaçãozinha primeiro grau, ficamos na transferência menos 2, 5x menor do que 3. Dividindo por 5, aí na equação fica 6x menor do que 3/5 ou 6/10. Bom, gente, cuidado aqui, não é a inequação já em o final, aqui é apenas a resolução, o primeiro passo. Não esquece, logaritmo tem a condição para ele. Então, vamos chamar essa primeira resolução de etapa 1. Vamos para 2, em cima da condição, 5x menos 2, número de logaritmos, sempre é maior do que 0. 9 na equaçãozinha primeiro grau, trazendo 2 para segundo membro. Dividindo por 5, ficamos com x maior do que 2/5, ou 0,4 ou 4/10. Senhores, chegou a hora de quê? Chamando essa de 2, vamos fazer a interseção das duas para chegar à solução. Eixo real para a primeira, reais menores do que 3/5. Vamos supor 3/5 menores do que 3/5, esquerda 3/5, reais à esquerda. Condição 2, novo eixo real para essa situação, ou cuidado, x maior do que 2/5. Cuidado que 2/5, né, ele é inferior, né? Então vai ficando aqui à esquerda de 3/5. E são os reais maiores do que ele. Então, todos que estão à sua direita. Então, repetindo, condição 1, reais menores do que 3/5. Condição 2, reais maiores que 2/5. 2/5 é menor do que 3/5, por isso está à esquerda. Bom, conclusão, a interseção entre elas, faixa que pertence à interseção é a faixa inter, né? Fizemos há pouco. Então, senhores, bola aberta para 2/5, fizemos a análise passado, aqui do mesmo jeito, né? Que 3/5 elemento apenas da primeira faixa, não é da segunda, da primeira. 3/5 elemento apenas da segunda etapa, ou segunda faixa, e não é da primeira, por isso que vem aberto. Resolução da interseção entre eles é o processo. Então, senhores, trata-se de quem? De um intervalo aberto de 2/5 a 3/5. Aqui temos, então, a solução dessa questão. Bom, gente, vamos a uma da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Conjunto de solução da inequação, log de x2 menos 3 na base 1/3 maior do que 0. Bem parecida com a anterior. Então, processo idêntico. Vamos arranjar um elemento para o 0. Vocês se recordam? Outra maneira, quem é 0? Escrito como logaritmo. É o logaritmo de 1 numa devida base com as condições de existência. Temos a base que, se arranjada, é 1/3. Então, uma maneira de escrever 0. Logaritmo de 1 na base 1/3. É a outra maneira bastante conhecida. Senhores, logs iguais, de mesma base, na inequação, podem ser cancelados. Vamos continuar ou vamos alterar o sentido? Base é 1/3. 1/3 é maior, está entre 0 e 1. Cancelamento, você altera sentido. Então, guardar. Se a base é maior do que 1, conserva. Se está a base entre 0 e 1, você altera o sentido ao trabalhar com os logaritmandos. Então, aqui vai ficar x2 menos 3 menor do que 1. Senhores, na equação de segundo grau, trazendo 1 a primeiro membro, aqui está. Batalha pelas raízes para chegarmos ao gráfico. Então, senhores, vamos ficando, ó, o A é 1, o B é 0 e o C é menos 4. Soma, usando o processo soma e produto das raízes, soma é o próprio 0, produto é o menos 4, é aquele que é bem fácil. Extração das duas raízes para o C. É menos raiz quadrada, é o mais ou menos, a raiz quadrada do 4, né? Mais ou menos 2, podemos trabalhar assim. Então, ó, são as duas raízes. Querendo conferir, soma menos 2 com mais 2, zerou, ou 0. E menos 2 vezes o 2 é o menos 4. Então, senhores, gráfico. Parábola, concavidade para cima, passando pelos dois zeros. Concavidade para cima. Os sinais da parábola. À esquerda, menos 2, o gráfico está acima do eixo x, o eixo domínio, positivo para ele. Abaixo, ou entre menos 2 e 2, negativos.
e à direita do 2, gráfico acima, positivo. Então, temos a sinalização da nossa parábola. Agora, interessa a quem a parábola? As variações positivas ou a negativa? É só você vir aqui na parábola, ó. x2 menos 4 deve ser menor do que 0. Menor do que 0, lembra que sinal, senhores? Sinalização negativa. Então, no nosso problema, satisfaz essa inequação a inter entre menos 2 e 2 satisfaz os sinais dessa inequação. Vamos chamar a condição 1, hein? Porque vamos agora à condição 2, que é a etapa de quem? Da condição de existência do log. Condição de existência de x2 menos 3, se é número do logaritmo, vamos ficando com ele maior do que 0. Senhores, outra inequação segundo grau. Vamos usar processo soma-produto, A é 1, B é 0, C é o menos 3. Soma valendo 0, produto menos 3, idêntico. Ó. Extrai, considera como se esse 3 fosse positivo, hein? Extração das duas raízes não é quadrado perfeito, mas você pode trabalhar com que? A x1 menos a raiz quadrada do 3 e a x2 a positiva. Querendo conferir, somando as duas dá 0, produto entre as duas é o menos 3. Então, senhores, vamos para o gráfico. Novamente, da menor para maior, concavidade da parábola para cima, raízes comanda os sinais esquerda positiva, esquerda menos raiz quadrada 3, entre raiz, gráfico abaixo, negativo, direita, positivo. Então, senhores, esta é a sinalização da nossa parábola. Interessa a quem a nossa parábola? Olha só, a inequação segundo grau é condição positiva. Onde é que está positivo? Esquerda menos raiz quadrada 3 e a direita da raiz quadrada 3. Então, senhores, aí temos a etapa da condição de existência. É a 2. Vamos, então, concluir o problema fazendo o quê? A interseção entre elas duas. A primeira etapa e a segunda. Então, gráfico. Eixo real para 1. Encontramos que satisfaz a condição inter, né? Entre elas duas. E a condição do gráfico para a segunda etapa, condição do logaritmo, ficamos a depender de menores que menos a raiz quadrada 3 e os reais maiores do que a raiz quadrada 3. Então, senhores, a interseção entre elas, vamos chegar aqui em novo eixo real, vamos baixar, digamos, aqui as 4 raízes, no caso, a solução será dada por quem? Pela interseção, menos que menos 2 não vem a interseção, porque só satisfaz a primeira, só está na primeira. Entre o menos 2 e o menos 3, tudo bem, ó, vai descer. Entre o menos 3, menos raiz quadrada 3 e a raiz quadrada 3, não desce, para a interseção, só pertence à primeira. Entre a raiz quadrada 3 e o 2, tudo bem, pertence às duas. E de 2 acima, para mais infinito, só pertence à segunda condição, não vem para a interseção. Então, vamos aí à representação da solução da interseção entre as duas. Ficamos a depender de quem? Dos reais maiores que menos 2 e menores que a raiz quadrada, menos a raiz quadrada 3, ou ainda a etapa x maior do que a raiz quadrada 3 e menor do que 2. Então, senhores, é uma questão que exige um pouquinho e, no caso, a opção correta é a D. Senhores, vamos a uma da nossa UES, Universidade Estadual do Ceará. Ficamos como pedido do domínio da função real, f de x igual raiz quadrada do logaritmo x2 menos 5 na base 5. Então, senhores, ele quer o domínio dessa função logarítmica. Então, podemos trabalhar assim. Olha, para lembrar a função logarítmica, se você tem um radical de índice par, né, a condição de existência recai sobre o radicando, se está em numerador, maior ou igual. É o que vamos usar aqui para o nosso logaritmo. Logaritmo de x2 menos 5 na base 5, vamos trabalhar com ele maior ou igual. Senhores, vamos agora partir para cima desse logaritmo que fizemos já há pouco. 0, ó, para igualar as bases, o que podemos fazer? Novamente,
é o log de 1 numa determinada base. No caso, log de 1 na base 5 é o que chama o 0 para cá. Cancelamento. Cancelamos. Base 5. Base maior do que 1. Conservamos ao eliminar os logs. Então, vai ficando x2 menos 1 maior do que 1. Senhores, na equação incompleta do segundo grau, raízes para ela. Novamente, o ABC, o A é 1, o B é 0, C é menos 2. Soma das raízes deve ser 0. Produto das raízes, menos 2. Aquela da extração, né? Extração da raiz quadrada 2, positivo e negativo. Querendo conferir. Soma entre elas realmente é 0. Produto entre elas é o menos 2. Senhores, gráfico. Condição da parábola. A bolinha para as raízes é cheia devido à condição do maior ou igual, tá? As bolinhas nas raízes. Concavidade da parábola para cima. Novamente, estudo dos sinais. Esquerda da menor, positivo. Entre elas, negativo. A direita da maior, positivo. Satisfaz para a equação as positivas ou a variação negativa? Quem responde isso? É a nossa inequação. Nossa inequação maior ou igual a 0. O igual já está fechado, tudo bem? Condição maior, positivo. Então, senhores, menores ou iguais a menos a raiz quadrada 2 e maiores ou iguais a raiz quadrada 2. Esta é a nossa inequação etapa 1. Vamos à etapa 2, que aqui nós fizemos como fizemos no anterior. Lembra lá, ó? Só a condição da inequação. Agora vamos ter que tirar a condição de existência do log. Né? Condição de existência do log x2 menos 1. Né? Condição de existência do número desse logaritmo. Inequação também, senhores. Inequação aberta do segundo grau. Só maior ou apenas maior. Cálculo das raízes. ABC 1, B zerou, C menos 1. Novamente, ó, soma B que sinal trocado não dá para trocar. É o próprio 0, C o menos 1. A extração da raiz quadrada do 1 é 1. Ou então trabalhamos com mais ou menos 1. Conferindo, soma menos 1 mais 1 é o 0. E menos 1 vezes 1 é menos 1. Então, senhores, gráfico dessa situação, parábola com a concavidade para cima, passando na situação aberta de 1 e menos 1. Sinalização positiva, negativa, positiva. Positivas extra raízes, negativa inter. E aí, senhores, interessa a quem a nossa inequação? Inequação maior do que 0. Maior do que 0, senhores, condições positivas. Estes são os reais que satisfazem, no caso, a condição de existência do logaritmo na nossa etapa 2. Domínio da função, já podemos tirar. Chegamos então ao final, né? Gráfico para 1, a condição 1, esquerda menos raiz quadrada 2, a direita dela, da raiz quadrada 2. Segunda, dependência, reais entre menores que menos 1 e maiores do que 1. Senhores, aí estão as duas etapas que acabamos de fazer. Vamos agora ao final, que o domínio é dado pela interseção das duas condições. E aí, senhores, fazendo a interseção entre essas duas condições, essas duas faixas, verificamos que vai ser reais menores ou iguais a 1, né? E reais maiores ou iguais a menos a raiz quadrada 2, salta, também salta, vem para cá agora, ó. Só que a bolinha aqui está aberta, hein? Deve ser fechada, hein? Ok? Então vamos ficando com o final, a depender de quem? Reais menores ou iguais a raiz quadrada, menos a raiz quadrada do 2, ou então reais maiores ou iguais a 2. Senhores, interessa a nossa resposta, a opção B. Bom, gente, então, no mais, valeu, bom abraço, deixamos aqui a nossa faixa litorânea, né? Nossa praia, linda Praia das Águas Belas, nossa igrejinha de São Francisco, e no mais, bons estudos aos senhores e até a próxima, que daremos continuidade à resolução dessas questões.